Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Família Cristã e o assunto de hoje é a nossa história. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como tudo começou, né? Quer começar? Então, quando eu conheci o Marcelo, nós não éramos cristãos ainda e eu tinha 15 anos. Eu tinha 19, 20 anos. Ele foi meu primeiro namorado, tipo daqueles que a gente apresenta pra família, pro pai, tudo mais, né? E nosso relacionamento durou 6 meses. E a gente já vai pra isso? Nossa, foi rápido, né? É. Como é que a gente se conheceu? A gente se conheceu através do... Nós dois tínhamos uma amiga em comum. Isso. Né? E eu me lembro na época, todo dia eu ia lá tocar meu violãozinho, né? Eu tinha minhas composições próprias, então ia lá tocava. E num desses dias com os amigos ali, tocando violão, a Indianara estava lá também, né? Conheci a Indy. E aí, depois daquele dia, a gente passou a se ver com mais frequências. Com mais frequências? Mais frequência. Com mais frequência. E começamos a criar uma amizade. E depois de um tempo de amizade, surgiu o pedido de namoro. Que foi ela que fez. Não. Então, eu levei ele pra conhecer meu pai, minha família. E ele pediu pro meu pai se podia namorar comigo e tudo mais. E aí a gente começou o nosso namoro. Pensei que o pai dela não tinha nem entendido o que eu tinha falado. Eu falava com ele e nem dava bola. E nosso namoro, por incrível que pareça, durou apenas 6 meses. Pra mim foi um recorde, né? Meus relacionamentos anteriores não tinham durado mais que 30 dias. Então pra mim, eu já tava pensando em casar. Por que a gente decidiu terminar? Na verdade, eu decidi terminar. A gente é muita gente. Eu tinha só 15 anos, né? E o Marcelo ele era muito grudento, muito chiclete. Correção, é. E aquilo começou a meio que sufocar, assim. E aí eu cheguei um dia e disse pra ele, não quero mais. Acabou. Meu Deus do céu, aí caiu a casa, né? Pensa, eu já tava até pensando em casar. Né? Tava pensando em... né? Tava viajando já aqui. E tipo, ele não entendeu muito bem, assim, um não, né? Porque por alguns dias consecutivos ele ainda ficou insistindo, ficou indo lá em casa e chamando e tal. Mas eu não queria, eu tinha decidido que eu não queria mais. E aí depois de algum tempo acho que caiu a ficha e ele entendeu. É, mas eu tinha convicção do propósito, né? No chamado. E então a gente ficou, depois desse término de namoro, nós ficamos mais ou menos uns 2 anos sem se ver, sem se falar, sem se comunicar. E detalhe que a gente morava no mesmo bairro, né? E não era tão longe assim. Mas a gente conseguiu ficar 2 anos sem ter contato nenhum, sem manter nenhum tipo de contato. E durante esses 2 anos que se passaram, depois eu me converti. Eu conheci Jesus nesse período e me inscrevi para um curso técnico que era no mesmo colégio que eu já tinha estudado minha vida inteira, e ele também. E aí, quando eu tô lá estudando no meu curso, um belo dia, chega o Marcelo lá, caiu de paraquedas, tipo, na mesma sala que eu. Interessante que eu não era pra ter entrado na tua turma, né? Eu era pra ter entrado na turma que viria começar no outro semestre. Isso. E aí, como deu vaga, eles pegaram, me ligaram e disseram que teria vaga naquela turma. Então, quando eu vi ele entrando assim na sala, eu pensei, pá, o que ele tá fazendo aqui? Né? Tipo, mas a princípio não dei
voltei bola, fiquei tranquila ali. Eu já tinha um círculo de amizades também. Então, ficou meio que no esquecimento. Mas, depois, né, vendo ele todo dia e tal, veio assim aquela saudade, aquela vontade de estar perto de novo. E aí demorou um tempinho e a gente saiu juntos da escola, né? Ele foi me acompanhar até em casa e eu comecei a tocar no assunto, assim, né, de namoro e tal. E aí foi a minha vez de ouvir não. Eu me lembro quando ela pegou e a gente foi conversar e ela falou que gostaria de voltar a namorar. Meu Deus do céu, olhando nos olhos dela, meu Deus, como foi difícil dizer não. Mas ele disse como não, gente. Foi difícil. Como foi difícil. Ele disse não. Eu tava convicto antes de conversar com ela de que não é isso que eu quero, passou, né? Não, vamos pra outra, partiu. Mas aí depois quando a gente conversou, quando ela me olhava no fundo dos olhos, meu Deus, foi muito difícil. E só que toda vez, enquanto ela falava, eu ficava pensando, ela me olhava e eu ficava pensando, mas e aí? E aí depois se ela volta, se a gente volta, dali a pouco ela não me quer mais, de novo. Né? Outra decepção, né? Então, foi ele difícil. disse não. Mas eu fui convicto nos meus pensamentos e disse não. Não, obrigado. Então, me recuperando, né, daquele baque, tipo assim, porque eu imaginei que ele fosse dizer assim na hora, né, tipo, claro. Me recuperei, deixei assim, né, afinal, como eu já tinha me convertido, como eu já estava frequentando uma igreja, a gente tinha bastante atividade e isso ocupava bastante o meu tempo. E eu acabei desencanando da história de Marcelo, apesar de ver ele todos os dias durante o curso. Mas aí um dia, bom, acabou o curso também, né? A gente se formou e aí também não tivemos mais contato. Voltamos a ficar distantes. Voltamos a estaca zero. E passou-se o tempo e nós estávamos organizando um passeio com a igreja para o zoológico. E a nossa amiga em comum, que havia nos apresentado há anos atrás, ela também estava junto organizando esse passeio. E nós encontramos o Marcelo na rua e convidamos ele, né? Tu não quer ir no passeio com a gente e tal? Mas olha só como é que foi o convite, né? Ela chegou pra mim e disse assim, não gostaria de ir no zoológico com a gente? E caramba, quando ela falou aquilo ali, eu fiquei pensando, tá me convidando pra sair, pra ir no zoológico. Aí eu falei pra ela, assim, quem é a gente? Pessoal lá da igreja. Detalhe que ele não sabia, né, que eu tinha me convertido, que eu tava na igreja agora. Caiu a casa, né? A resposta foi não. Sim, eu tava pensando que ela queria voltar, ou sei lá, tava pensando em mim, né? Todo bobo lá e... Não era isso que ela tava pensando, eu queria me converter. Mais ou menos. Então foi um segundo não. Tipo... 2-1 pra mim, né? Não quero ir com vocês pra igreja, nem pro passeio, nem pro zoológico. Então a vida seguiu. E a gente fez o passeio, foi bênção e foi super animado e divertido. Sim. E ele perdeu. Mas continuamos sem nos falar, sem nos ver. E aí surgiu uma rede social que nos aproximou. Quem é um pouquinho mais antigo vai lembrar do Orkut. Aí a gente começou lá pelo Orkut a conversar e tudo mais. E aí surgiu um convite para o cinema. E aí eu recebi o convite para ir no cinema. A gente voltou a conversar e, cara, eu nunca deixei de gostar dela. Desde o comecinho, né? No começo, quando a gente começou a se ver lá, não tinha interesse. Mas depois que eu deixei
deixei nascer no coração de gostar dela, meu Deus, depois daquilo nunca mais consegui desgrudar, né? E apesar da gente ter ficado todo aquele tempo distante, não consegui desgrudar também, né? Ficava pensando. Então, nesse tempo, a gente voltou a se falar pelo Orkut, né? E aí eu pensei, cara, eu vou convidar ela para sair, naquela expectativa. Você que já convidou alguém para sair, né? Que tu não... Vá, sei lá, primeiro namorado, primeiro convite que tu faz, fica naquela expectativa, vai aceitar, não vai aceitar, meu Deus do céu, e agora, socorro. E aí, fiz o convite, lancei o convite, né? E pra minha grata, né, surpresa, ela disse que sim, né? Aceitou o convite. E aí, tipo, eu nem pensei na resposta, né? Sim, vamos ao cinema. E aí a gente foi no cinema, só que a partir dali ele entendeu que eu tinha mudado, né? Que eu era diferente e que o nosso namoro teria que ser diferente. Mas nisso a gente não pensava em namoro ainda, né? Era só o cinema. Aquela primeira vez foi o cinema. Isso. Aí a gente saiu pra ir pro cinema como amigos mesmo. E depois que a gente saiu, a gente conversou, colocamos 4 anos de assunto em dia, né? Demos bastante risada e tudo. E aí depois ele começou a me convidar pra sair de novo. Só que todo sábado e domingo a gente tem compromisso na igreja. E ele tinha que entender isso, né? Porque ele me convidava pra sair no final de semana. Só que no final de semana eu tinha culto e tinha programação na igreja. Então eu comecei a explicar pra ele que nós poderíamos sair e tal, mas que eu não poderia faltar culto. Eu disse pra ele, não posso faltar culto, tenho que estar no culto. E a gente começou a conversar e ir lá em casa, né? Conversar lá em casa e tal. Até que a gente decidiu voltar a namorar. Só que agora é um namoro cristão, né? Um namoro sério. E todo namoro cristão ele tem um propósito. E aí o nosso namoro para noivado e casamento já foi super rápido. Interessante que quando nós voltamos a namorar, eu ainda não era cristão. Verdade. Né? Eu ainda não era cristão. E então, vendo a regularidade dela, a fidelidade dela, que tá sempre indo aos cultos, né? Inclusive, quando a gente voltou a namorar, tu nem tava morando aqui, né? Tava morando com eu morava em outra cidade. Isso. E interessante também que quando a gente resolveu começar um namoro, ele não era cristão, e eu tinha um compromisso na igreja todo final de semana, e aí ele não deixava eu ir sozinha pra igreja, e nem voltar sozinha. Então o que ele fazia? Ele ia comigo, me deixava na igreja, voltava pra casa e ia me pegar no final do culto. E aí eu chegava no final do culto lá, e a Angie, ela era sempre... fechava a igreja junto com o pastor. Ia todo mundo embora da igreja e ela ficava lá conversando com um, conversando com o outro, e eu não conseguia entender isso. Eu chegava lá na frente da igreja e ficava lá, de braço cruzado, só olhando, só cuidando, esperando. Cara de mal. Pra que ninguém viesse falar comigo. É verdade. Eu era preconceituoso, assim. Ele não gostava de crente, gente. Não, mas Jesus muda, né? Então... então eu ficava lá esperando ela e aí, né, eu contei pro pastor, contei pros meus líderes na época que a gente tava namorando, tava iniciando um namoro. E nisso o nosso pastor já aproveitou a oportunidade, né, pra evangelizar. E eu lembro que a primeira vez que o Marcelo entrou na igreja foi muito engraçado, porque foi um dia que tava chovendo e ele me levou pra igreja, me deixou na igreja, e na hora de me buscar caiu uma água, tipo, desabou o mundo assim. E aí o irmão que tava na porta convidou ele pra entrar. E ele disse, não vou entrar. E o irmão disse, entra, tu vai te molhar todo, fica pelo menos na garagem, então, aqui embaixo. E aí ele entrou e ficou na garagem. E no que eu fiquei na garagem, eu comecei a ouvir
ouvir os louvores. E na época, assim, eu pensava assim, cara, eu vou ouvir o que esse pessoal tá dizendo, depois eu vou lá conversar com ela. Olha, o pessoal tá dizendo aquele negócio lá, ó, te cuida, ó, eles querem te fazer isso, querem fazer... Que é esse pensamento que eu tinha, né, da igreja, que não fosse um trabalho sério realmente para Deus. Então, daí eu comecei a ouvir os louvores, comecei a ouvir as palavras e tudo fazia sentido. A partir daquele dia ele começou a entrar na igreja. Na garagem. Na garagem, ficava lá e aos pouquinhos ele sentou no último banco da última fileira. Aí no outro culto ele já pulou uma pra frente, aí foi pulando. E nisso a gente fez o nosso noivado também com o nosso pastor, e foi na igreja. E aí o pastor foi conversando com ele e tal. E nosso namoro, noivado e casamento foi muito rápido. A gente começou o namoro em junho. Isso. Noivamos em novembro e casamos em março. Então foi super rápido. E nesse meio tempo ele já entendia um pouquinho da palavra, já tinha conhecido um pouquinho o que era ser cristão, mas não tinha aceitado Jesus ainda. Não tinha entendido o propósito de Jesus na vida dele. E isso foi, foi aos pouquinhos. Então a gente casou e aí depois ele se batizou e começou já a trabalhar na obra, porque como ele já gostava de música antes e tocava e tudo mais, então assim que ele se converteu, assim que ele se batizou, na verdade, ele já entrou para o ministério de louvor. Foi no nosso... Eu tive receio de falar pro pessoal que eu cantava, que eu tocava, então eu não falei nada para ninguém. Mas no dia do nosso casamento, né? Aí ele cantou uma música para mim. Isso. Que foi a composição dele da nossa com amiga. a Aline, né? Isso, com a Aline. Que é a nossa amiga, aquela lá do início de anos e anos e anos. Isso, ela compôs, eu musiquei a música e a gente gravou, eu levei no estúdio, gravei a música e no dia do casamento aí eu entrei cantando a música, né? E aí que o pessoal viu que eu cantava e aí me chamaram pra também ajudar no Ministério de Louvor. E aí a partir daí então a gente casou. E depois de 2 anos de casado, a gente recebeu o maior presente da nossa vida, que foi a nossa filha, Yasmin. E daí a gente começou a trabalhar juntos na obra. Depois a gente fazia o louvor junto, né, no grupo. E depois a gente foi convidado para trabalhar na liderança dos jovens, que é onde a gente está até hoje, graças a Deus. E lá se foram então 10 anos de casamento. Esse ano, 2018, a gente completou 10 anos de casamento. Então, foi assim que a gente se conheceu. Esse é um resumo da nossa história, nosso noivado, casamento, a nossa vida como família cristã, como casal. E deixe sugestões aqui nos comentários de assuntos que vocês queiram ver aqui nos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativem o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Nos sigam nas nossas redes sociais. É importante que quando é de Deus vai dar certo. Confia, a hora continua no propósito de oração. Olha que benção. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Amém.